Nesse vídeo eu quero te mostrar pontos importantes que você precisa olhar antes de tomar a decisão de abrir um trade. Por esses dias eu escrevi um artigo para a Infomoney e eu falei sobre o poder da primeira decisão que a gente tem no momento que a gente senta para operar. Primeira decisão simples, tá? Nada complexo. Inclusive eu vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo para você poder ler, vai valer muito a pena. Para pensar no seguinte, se você fizer uma engenharia reversa, vir de trás para frente, naquele dia de fúria, sabe? Aquele dia que talvez você perdeu mais do que você tinha planejado perder ou até mesmo quebrou uma conta. Fazendo uma engenharia reversa desse dia, você vai perceber que o que te levou àquele resultado foi uma sucessão de decisões ruins, que começou com uma primeira decisão ruim. Talvez a decisão de operar fora do horário que você está habituado a operar, ou que você falou para você mesmo que você vai operar. Ou talvez num ambiente diferente do ambiente que te dá a condição de ter foco, atenção, concentração que a nossa atividade profissional requer, né? E aí, pelo fato de você ter tomado essa primeira decisão ruim, aconteceram outras decisões. Talvez não aceitar a perda nesse trade que você abriu fora de contexto, que foi contra você, e aí você coloca esperança de que o mercado vai voltar, mas ele não volta, e aí você toma uma outra decisão de fazer um preço médio, e aí o teu prejuízo aumenta ainda mais, só que você fica com raiva do mercado, você fala assim, hoje não, eu não vou devolver todo o resultado que eu fiz nesses últimos dias, meses ou até mesmo anos, eu não vou entregar dinheiro para o mercado de bandeja. E aí você decide continuar fazendo o preço médio. No final dessa história você já sabe. Perda de grana além do ponto ou até mesmo quebra de conta. Então, é importante que você tome boas decisões no momento que você for operar. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender de forma simples o que você precisa olhar para tomar boas decisões. Lembrando que trading é uma atividade profissional que não nos dá certeza de nada. O que a gente pode e deve buscar é por edges, ou seja, vantagens operacionais, para que a gente tenha a condição de estar do lado dos vencedores e não dos perdedores. Mas, mesmo assim, é importante a tal da gestão de risco, né? Utilizar um stop, seja o stop programado ou seja um stop financeiro no dia, você conseguir parar para que volte no dia seguinte, já com a informação toda processada do dia anterior e busque o resultado desse novo dia. Uma outra coisa também que acontece e que muita gente se perde é o lance de buscar recuperar. Cara, o resultado de ontem foi o resultado de ontem. O de hoje é o de hoje. Cada dia é um dia. Você deve repetir para você mesmo todos os dias que você pensar assim, não, hoje eu vou recuperar o prejuízo de ontem. Cara, só por hoje, só por agora. É o de hoje. De ontem foi o de ontem, seja positivo ou negativo. Um dia de cada vez. Bora para a tela do computador que eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizo para tomar boas decisões. Inclusive eu compartilho isso ao vivo e a cores todos os dias de segunda a sexta-feira na sala de trade ao vivo da comunidade TraderX, onde eu opero ao vivo com os meus alunos. Os meus alunos têm a condição de ganhar dinheiro enquanto aprendem a operar, porque enquanto eles estão estudando a formação completa que tem dentro da comunidade TraderX, eles podem replicar as mesmas operações que eu faço, mas entendendo o porquê. Porque mais importante do que o trade por si só, do que o resultado, é entender o racional por trás. Porque quem aprende não depende. Inclusive eu te convido a apertar no link da descrição e cair para dentro da comunidade para fazer parte desse time, dessa família de traders que multiplicam e desenvolver essa habilidade de forma profissional. Você quer se tornar um trader profissional, lucrativo e consistente? Cai para dentro, que lá é o lugar certo para você. Agora, bora para a tela do computador. Bom, eu estou aqui no gráfico do Nasdaq, tá? 15 minutos. E da mesma forma eu vou te mostrar esse passo a passo, esse mapeamento para identificar boas localizações de decisão no Profit Chart Pro também para mini índice. E você vai ver que se tem gráfico, funciona, como eu sempre falo, né? Eu opero análise técnica, price action, ação do preço. Então se a gente for analisar qualquer ativo, desde que seja utilizando da análise técnica, vai funcionar. Vamos voltar aqui para Existation primeiro, depois a gente vai para o Profit. E antes de mais nada, né? Aperta no like se você ainda não apertou, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sino para ser avisado de novos conteúdos e comenta aqui ao longo do vídeo qual o seu maior aprendizado nesse vídeo, qual a sua experiência diante disso que a gente está trocando ideia aqui e deixa uma sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal. Combinado? Manda ver. M15. Por que M15? Eu gosto bastante de utilizar o gráfico de 15 minutos como gráfico âncora. É o gráfico que me dá pontos de referências importantes para tomar decisão em tempos gráficos menores, como por exemplo o M5, o M2, M1, que são os gráficos gatilho, tá? Então M15, gráfico âncora, gráfico de referência, M5, M2,
e M1, gráfico de gatilho, para tomar decisão de entrada. No gráfico de 15 minutos, eu gosto de fazer o seguinte. Essas linhas são separadores de períodos. Se eu clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em personalizar vista do gráfico e ativar, a minha já está ativada, elas vão aparecer. Elas mostram o comportamento do preço do determinado ativo, no caso aqui Nasdaq, no dia anterior. Então, esse comportamento é do dia de hoje, esse comportamento aqui é o do dia anterior. Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha horizontal na máxima do dia anterior, o máximo que o preço chegou no dia anterior. Esse é o primeiro candle do dia de ontem, né? Então, ele subiu um pouquinho, retraiu e aí o preço trabalhou abaixo dele no dia de ontem inteiro, né? Então, eu vou deixar essa linha horizontal aqui, eu vou deixar ela contínua, na cor branca e vou aumentar a grossura. Você pode configurar da forma que você quiser, tá? Eu vou duplicar ela, segura o Ctrl do teclado apertado, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta, duplica, tá? E aí eu vou colocar ela na mínima do dia anterior, que foi basicamente no fechamento do dia anterior também. Então agora eu coloquei o preço do Nasdaq dentro de um retângulo, né? Coloquei ele preso ali entre um teto, um chão e duas paredes. Com base nesse comportamento do dia anterior, eu vou pegar a referência para o dia de hoje. Lembrando que uma resistência rompida vira suporte, um suporte rompido vira resistência. Então observa que a região da mínima do dia anterior era suporte no dia de ontem. Uma vez que foi rompida, funcionou como resistência, já foi testada uma, duas vezes aqui no dia de hoje. E o preço está querendo caminhar para testá-la novamente. Mas eu não traço só essas duas regiões. Eu pego o Fibonacci, a ferramenta de Fibo, eu puxo ela da máxima até a mínima para achar um ponto de referência mediano, para entender qual que é a metade do caminho. Porque a metade do caminho ela é uma referência importante de teste do movimento predominante do dia anterior, que eu chamo de parede. Então, ó, o movimento de ontem ele foi predominantemente vendedor. Nós tivemos topos e fundos descendentes. O preço abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Tá claro, ele é vendedor. Os vendedores prevaleceram. Tá vendo aqui atrás? Ó, nós temos o Marley e o Bob, o touro e o urso. Os caras ficam ali o dia inteiro olhando pro outro e representa esse braço de ferro que rola no mercado todos os dias. Ontem, quem prevaleceu? Foi o Marley, foi o nosso ursinho, né? O Bob tentou ali, mas não conseguiu, né? A gente teve uma tentativa de força do Bob aqui, inclusive operamos essa correção de alta aqui na sala de trade ao vivo, até posterior à sala de trade ao vivo, eu compartilhei nos stories do Instagram. Não me segue lá no Instagram? Então começa a me seguir, tá aparecendo em algum lugar da tela o endereço do Instagram, mas toma cuidado que tem uns fake muito louco lá, tá? Minha única conta no Instagram é essa que tá aparecendo aí, @GuilhermeCardosoX, beleza? Me segue lá que tem muito conteúdo top lá também. E aí a gente pegou esse movimento. Massa! A predominância do dia de ontem foi de venda, tá? Então os vendedores ganharam. Eu utilizo esse mapeamento aqui da parede para entender qual é a região de teste numa possível retração que o preço pode sentir, para aí sim tomar decisão se vai mudar de fato a tendência. Enquanto essa parede vendedora prevalecer, ou seja, enquanto a região de 50% dela não for rompida, a tendência macro, a tendência predominante continua sendo de baixa. Uma vez que eu tenho rompimento dessa região de preço, principalmente quando faz o RRC, o rompimento, a retração e a continuação, nós temos aqui uma condição de mudança de viés comportamental de baixa para alta, tá? Então, possivelmente a gente vai ter uma nova tendência estabelecida. Antes era de baixa, agora de alta. Então, sabido disso, quando eu tenho um gatilho de compra, claro, numa região de suporte, né? Principalmente nesse contexto aqui, trabalhando acima do 12.409, acima dessa região aqui, que foi a mínima do dia anterior, que funcionou como resistência duas vezes no dia de hoje. Poxa, quando eu tiver um gatilho de compra rompendo essa região, que inclusive no dia de hoje foi testado duas vezes como resistência, né? Ontem foi suporte, hoje foi resistência, eu vou ter um gatilho legal com espaço para vir buscar testar essa região onde possivelmente o mercado vai sentir. Ele tem que tomar uma decisão aqui, se ele rompe a parede vendedora para mudar a tendência de baixa para alta ou se ele segura e continua o movimento de baixa estabelecido pela parede vendedora, né? Pelo movimento predominante do dia anterior. Dessa forma, eu consigo entender melhor quais são os pontos, os melhores pontos para tomada de decisão, onde eu vou ter esses edges que eu falei no começo do nosso vídeo, essas vantagens operacionais. Dessa maneira, eu vou ter uma probabilidade maior de estar certo. Aliado a uma gestão de risco,
é vral, né? É esse o lance, né? Trading é muito mais qualidade do que quantidade. Não é sair boletando, sair tomando decisão à torto direito. É tomar boas decisões consecutivas para no final do dia ter um resultado consolidado positivo. Paciência é uma das maiores virtudes do trader que multiplica. Legal, então eu fiz isso em M15 para verificar as referências no gráfico de 15 minutos, eu vou descer para o gráfico de 5 minutos. Em 5 minutos, eu posso ter um gatilho de entrada antecipado comparado a 15. Então o gráfico de 15 minutos me traz um parâmetro de localização para que eu tome boas decisões nos gráficos gatilhos. Olhando para 5 minutos, se o preço trabalhar acima da região do 12.409 e acima da média 200, fica ainda mais legal pensar na ideia de comprar. Por quê? Porque vai ter rompido uma região importante mapeada no dia anterior, que é a mínima do dia, funcionando como resistência até então, e a média de 200, que funciona como uma, nesse caso aqui, resistência dinâmica, né? Porque o preço está abaixo dela. E eu tenho espaço para o preço vir buscar a região do 12.601, tá vendo? O caminho está aberto. Então, olha que massa, olha como fica mais claro. Se eu descer para o gráfico de 1 minuto, eu posso antecipar esse movimento, ainda melhor. Olha só, a gente já teve um movimento de alta forte, uma retração. Usando do mesmo conceito, né, fazendo uma análise dessa microestrutura, se eu traço uma fibo dessa perna, olha lá, ele testou 50%, a parede compradora dessa microestrutura está entrando um volume comprador. Se porventura ele segurar aqui e romper esse pivôzinho de alta, eu posso antecipar a entrada. Você tem que procurar o gatilho de entrada de acordo com a estratégia que você está usando, tá? Esse é um ponto importante. Beleza, então, visto isso aqui no gráfico do Nasdaq, no mercado internacional, vamos dar uma olhada no mercado nacional para ver se isso se aplica também. Gráfico de 15 minutos. Eu vou colocar uma linha horizontal na máxima de ontem, tá? Aqui é o máximo que o preço chegou no dia de ontem. Vou duplicar essa linha aqui e vou colocar ela na mínima de ontem também. Massa, coloquei aqui ó, na mínima, na máxima. Agora eu vou pegar a Fibo, vou traçar aqui do movimento entre a máxima e a mínima de ontem e vou colocar uma linha nos 50% aqui, tá? Olha só, no dia de hoje o mercado abriu com gap de baixa bem em cima dos 50%, rompeu e tá vindo testar novamente como resistência. Qual que é a parede predominante do dia de ontem? De alta, né? O mercado fez esse movimento ascendente. Ele abriu nesse ponto, aí ele caiu, deixou esse ponto mínimo, subiu, rompeu o preço de abertura e terminou aqui em cima. Então ele terminou mais alto do que ele começou. Foi um movimento predominantemente de alta no dia de ontem. Abriu com gap de baixa, o mercado deixou para a gente aqui uma estrutura de alta, um fundo mais alto que o anterior, está testando um ponto importante. Se eu tiver o rompimento dessa região de 50%, eu posso procurar antecipar através de um gatilho de entrada na estratégia que você for usar em M5, em M2, em M1, uma possível entrada. Por exemplo, ó, deixa eu descer aqui para 2 minutos. Ó, em 2 minutos, olha que massa esse movimento. Fez um rompimento das médias aqui de 7 de 21, fez uma retração, entrou com um candle de bastante força compradora. Se nós tivermos um candle de força compradora trabalhando acima da média de 200, eu tenho espaço aberto para ele vir buscar a máxima do dia anterior, inclusive engolindo o gap, né? Ele corrigindo o gap de abertura, que normalmente, de forma costumeira, ele faz. Tem as exceções, mas normalmente ele corrige o gap. Então, com esse entendimento todo, fica mais fácil tomar boas decisões, né? Você consegue identificar as melhores regiões para a tomada de decisão, aumentando os seus edges, as suas vantagens operacionais, tendo maior probabilidade de estar do lado dos vencedores e não dos perdedores. Esse vídeo te ajudou? Então aperta no like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta. E você quer se tornar um trader profissional de verdade, acelerar sua curva de aprendizado para ganhar mais do que perder, obter lucros consistentes, constantes, viver de trading ou ter uma fonte de renda extra recorrente constante? Aperta no link na descrição do vídeo e cai para dentro da comunidade de traders que multiplicam, a comunidade TraderX. Você vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom poder te ajudar ao longo dessa jornada. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!